Nossas Bíblias, uma passagem bastante conhecida, a palavra que nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14: Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida, e apertados, e são poucos os que a encontram. Amém? A palavra de Deus, que é o manual da nossa vida, para que nós venhamos ser conduzidos ao céu. Muitos dizem que ser crente, ser cristão, ser praticante da palavra é fácil. Eu digo que não. Deixar de lado aquilo que nos agrada, deixar de lado a mentira, deixar de lado o orgulho, deixar de lado aquilo que eu gosto para servir ao Senhor não é fácil. A carne e o espírito é uma batalha tremenda. Esta leitura diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Nós vemos dia a dia, minuto a minuto, como os caminhos que conduzem à perdição é largo, como as portas são largas para conduzir para a mentira, para conduzir para a droga, para conduzir para o álcool, para tirar dos caminhos do Senhor. Os convites são belos, são belíssimos e são atraente aos nossos olhos e atraente para a carne. E a passagem vai continuar dizendo: passou no caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Ninguém quer ir para o inferno. Eu não conheço ninguém que chegue e diga: eu vou para o inferno, eu quero ir para o inferno. Não. Todos almejam, depois da morte, algo melhor, um local de descanso, um local de paz. Mas aqui a passagem deixa bem clara: a porta que conduz é larga. A porta que conduz para o inferno é larga. Ela é espaçosa. E muitos vão porque não buscam conhecer a Deus. Do mesmo jeito que o versículo 14 diz: pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que entram, são poucos os que a encontram. São poucos os que estão na igreja e encontram verdadeiramente este caminho. Entrar em um templo, não importa, a placa é fácil, mas viver o que as Santas Escrituras nos orientam não é fácil. Não é fácil você estar em um ambiente de trabalho e de repente chega alguém querendo lhe corromper porque você é cristão, para lhe botar à prova a sua palavra de cristão, que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Chegam vários convites para que você venha ganhar algo extra, mas algo que não é limpo. E o pecado, ele traz um peso, ele traz uma culpa. Não adianta dizer: eu estou na igreja A ou B e viver mentindo, porque mesmo aquele que não está vivendo dentro de um templo, mesmo aquele que não está lendo a palavra, sabe que quando mente, que quando rouba, há um peso nas costas. O Espírito Santo incomoda, outros dizem que é a consciência. Nós sabemos que o pecado ele afeta o nosso corpo físico e espiritual. Nós sabemos que fazer o bem, fazer aquilo que é correto é bom. Nós também sabemos que fazer algo errado traz vergonha, mesmo que façamos escondido. Mas dos olhos do Senhor nada se esconde. Não importa se em casa ou na rua, longe dos irmãos da igreja, longe dos irmãos de fé, aonde estiver, temos que dar um bom testemunho. As Escrituras, que é linda, que é perfeita, fala que o profeta passava e a mulher dizia: aí vai o homem de Deus. Ele sentava e se alimentava e seguia o seu caminho em silêncio, mas a mulher dizia: aí vai o homem de Deus. Como que este homem foi reconhecido como homem de Deus?
se ele não pregou, se ele não profetizou, se ele não falou da grandeza do Senhor, com o seu andar, com a sua postura de cristão, com a sua postura de um homem de Deus. Não precisa ofender as pessoas com palavras para dizer que é um homem de Deus, não precisa de uma gravata, não precisa de um tempo. É andando na rua que as pessoas reconhecem quem é de Deus e quem não é. O profeta estava em silêncio, mas todas as vezes que ele passava, a mulher dizia: é um homem de Deus, é um homem de Deus. Vai passando um homem de Deus, vai passando hoje, como nós moramos nesse Bom Sucesso, e nós passamos mesmo nos catos baixos, mas as nossas vestes, o nosso andar, o nosso olhar revela que somos homem e mulher de Deus. Não precisamos de holofote para dizer que somos grandes, porque grande é o nosso Deus que vive na nossa vida. E este Deus grande que aos poucos vai tirando o pecado, vai nos dando força para deixar a mentira, para deixar de julgar pelas coisas que estamos vendo, mas não estamos compreendendo. Porque nós andávamos em porta larga, mas hoje andamos e olhamos para uma porta estreita, um caminho estreito, onde a porta é mais estreita. Porque no céu não entra mentira, engano, falsidade, não entra quem se prostitui, não entra quem vem fazendo coisa errada, e o erro ele traz algo pesado sobre a nossa vida. Mas quando nós fazemos aquilo que é agradável ao Senhor, andamos leve, andamos felizes, porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos ajuda e ele nos revela. Que nós venhamos, como diz essa leitura, sair da porta larga, que são as falsidades, a mentira, a prostituição. Isso não pertence à nossa vida. É ser fiel, é ser honesto. É ser fiel e ser honesto ao Senhor, fiel ao Deus da glória, fiel ao Deus Todo-Poderoso. Que nós venhamos andar pelo caminho estreito, o caminho da salvação. Porque quando nós chegarmos ao final deste caminho, nós vamos encontrar uma porta mais estreita do que o caminho. Porque no céu não entra. A palavra de Deus diz que o chão de ouro, nesse chão de ouro, diante de um Deus da glória que vai ofuscar a luz do sol, não vai ter sujeira, não vai ter mentira, não vai ter embaraço nem desculpa. Somente os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade passarão por essas portas, vai estar diante de um Deus da glória, onde a sua glória ofuscará a luz do sol. Não precisaremos mais da luz da lua, a luz do sol. Somente a glória de Deus, a presença de Deus vai ser suficiente. Este Deus grande, este Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, como algumas irmãs da nossa igreja dizem, lindo, cheiroso, maravilhoso. Este Deus que tira da porta larga, leva para o caminho estreito, onde a porta é mais estreita. Mas quando estivermos ao lado do Senhor dos Exércitos, não levaremos de fadiga, tristeza nem dor, somente a alegria de vivermos ao lado do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Que nós venhamos nesta noite meditar em qual caminho nós estamos andando, em qual porta nós iremos cruzar, porque muitas portas largas estão sendo abertas, mas o caminho do crente é estreito. A porta que nós cruzaremos será mais estreita ainda. Quando a palavra de Deus diz: vigiai, para depois orar, não é à toa. Quando iremos orar, depois vigiar, não. Vigiai, depois orai, para que nós venhamos ser alimentados somente pela palavra do reino de Deus, que nós venhamos andar por este caminho estreito, mas cheio do Espírito Santo de Deus, agradecendo. Não adianta murmurar, é ser grato 24 horas, ser grato em tempo e fora de tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. Aleluia. Quem se manter de pé, firme e fiel, irá participar do arrebatamento. E nós iremos experimentar uma portinha estreita, mas lá estaremos ao lado do Senhor da glória. Não discute, não baixe a guarda,
Não bote seu pezinho nem para a direita nem para a esquerda, se mantenha reto, focado no nome lindo do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.